Bem-vindos ao canal Corretor na Fogueira e hoje um dos melhores temas do mercado imobiliário para você, corretor, parcerias imobiliárias. Guilherme, bem-vindo aqui novamente, aqui é o nosso podcast Corretor na Fogueira. Hoje nós vamos falar de parcerias imobiliárias. Você que é um cara antigo de mercado, quando é que você ouviu falar parcerias? Como é que ela soa para você? Cara, antigo você me matou, né? Mas eu ouvi falar de parcerias, eu acho que lá nos anos 90, faz tempo. E até hoje eu tô esperando que isso seja a realidade absoluta. Cresceu muito, mas a gente tem um longo caminho pela frente. Quando a gente fala em anos 90, a gente está falando das parcerias de uma ou outra incorporadora, ou a gente já começa a falar um pouco da parceria entre imobiliárias? Eu acho que lá era o momento das imobiliárias. Poucas imobiliárias faziam parcerias, poucos corretores faziam parcerias. Naquele cenário de lançamentos, eu lembro ainda muito que um empreendimento era lançado por uma única empresa que tinha exclusividade, estava lá, eu sou dona do stand, sou dona de todos os leads e não preciso de ninguém. Um cenário muito diferente do que a gente vê hoje. E aí foi na dor. Conforme esses empreendimentos não vão se comercializando, você vê a necessidade de começar a abrir portas para outras empresas trazerem o cliente. Eu lembro bem do começo disso. A gente teve um momento lá na década de 2000 que teve IPOs no mercado imobiliário, as incorporadoras começaram a crescer, lançar em outras cidades, outros estados. E daí, na tentativa de levar aquela sua imobiliária lançadora parceira para os outros lugares, ela não conhecia a cidade, ela não tinha carteira de clientes lá. E alguns lançamentos começaram a enroscar e surgiu a necessidade de buscar imobiliárias locais para acelerar esse processo de vendas. E nem só para acelerar, mas para tirar a resistência, eliminar o inimigo. Porque estava chegando o estranho, vindo de São Paulo, aquela grande empresona lá, e o cara local falava, não compra com eles não, é ruim, esse empreendimento não vai dar certo. Então a gente vê que na dor começou a ter a necessidade de abrir essas portas para outras imobiliárias. E eu lembro uma passagem muito interessante. Eu trabalhava na imobiliária da minha mãe, na época, Guizar de Imóveis. Aí, pra quem Conhecida! é antiguíssima, né? De algumas décadas aí para trás. E ia um coordenador de uma empresa chamada Vipar. Ele ia com um book com todos os empreendimentos que eles tinham em estoque. Ia de imobiliária em imobiliária levar aquele book para avisar as imobiliárias de que existe aquele empreendimento, que existia uma porta que podia comercializar esses produtos. Eu acho que isso fez história. Hoje é um cenário completamente diferente. Completamente diferente, mas eles abriram esse mercado. Eu lembro os primeiros casos, obviamente que eu não vi, mas que eu estudei, foi um mercado nos Estados Unidos e no Canadá, onde as imobiliárias faziam isso. Elas anotavam, isso eu estou falando de 100 anos atrás, datilografavam, faziam assim 20, 30, 40 cópias do listing, da listagem de imóveis, e iam de imobiliária em imobiliária distribuindo. E daí a gente vê esse caso da Vipar e vê alguns outros que desbravaram esse mercado. Porque eu lembro que eu vendia terceiros, eu alugava imóveis, mas era como se fosse proibido vender lançamentos. A imobiliária de bairro não tinha essa sensação de... E nem poderia. E teve gente que foi e desbravou esse mercado. E é louco porque o cliente de qualquer empreendimento, antes de tudo, ele está na carteira da imobiliária de alguma forma. Exatamente. Então, não faz sentido a imobiliária não participar. Até porque o incorporador precisa vender o máximo possível. O mais rápido possível. E não importa de onde vem a venda, na cabeça do incorporador. Ele precisa do cliente comprador. Ele precisa ter liquidez naquele empreendimento. Isso, ele precisa ter. Então, eu, Luiz, entendo que o cliente está na carteira das imobiliárias, que quando esse trabalho é feito de forma prévia, quando abre as vendas, você derrete o prédio. E a gente vê isso acontecer, né? Esse mercado eu acho que está bastante maduro, e principalmente nesses últimos 5 anos, quase toda incorporadora tem uma área de parcerias, surgiram plataformas, softwares, um monte de ferramentas para você não precisar ir de imobiliária em imobiliária distribuindo o folhetim. Você precisa sim fazer o treinamento, meeting, etc. Mas essa informação está mais distribuída. E a gente vê lançamentos com 50%, 70%, 80% das vendas, em alguns casos, serem feitas pela área de parceria. É a que mais vende. Aí entra naquele ponto que a gente conversa muito de você
ter o relacionamento com o cliente para você poder oferecer para ele a melhor oportunidade. Porque se está na carteira, é porque tem relacionamento, senão não é carteira. Concordo. E eu acho que no lançamento, talvez isso valha mais, porque eu costumo brincar que lançamento você não vende um imóvel, né? Você vende uma promessa, um sonho que um dia vai ser entregue um imóvel naquele local. Então, é diferente do terceiro. E principalmente quando está chegando uma construtora, uma incorporadora, uma imobiliária de fora naquela cidade, está fazendo pela primeira vez, saindo dos grandes centros urbanos, são poucos empreendimentos verticais, então o cliente local tem uma certa desconfiança lá. Nada melhor do que todo imobiliário e todo corretor tá ao mesmo tempo tentando vender aquele empreendimento, porque todo mundo está falando bem dele. Todo mundo está construindo. Gente, esse vai ser o melhor lugar para você morar nessa cidade ou nesse bairro. E sem contar que quem sabe melhor vender um bairro é a imobiliária local para a pessoa que já está lá dentro. Não tenho dúvida. Ela é super especialista nisso e às vezes ela está lá há 20, 30, 40 anos. Não adianta vir um corretor da outra região tentar vender a região para um cliente que é da região. Exatamente. E Luiz, a gente viu, cara, a gente faz parte de grupos de parceiros, de incorporadora, etc. E acho que houve um grande amadurecimento nisso. Mas e nos terceiros, cara? Nos terceiros a gente ainda vê aquilo, o corretor ele quer ganhar 100% de nada, né? Ele se amarra, o cliente é meu, a gente falou no outro episódio do meu cliente, não vou compartilhar esse cliente, não vou compartilhar esse imóvel, não vou trabalhar com uma gestão de exclusividade. Por que isso? Eu vou pôr um loading aqui nesse vídeo, ó. Pergunta difícil, é para isso que serve o episódio. Na verdade, a resposta ela é simples. Por que não fazer o óbvio? Precisa ser gênio para fazer o óbvio. Não. Então, Precisa ter coragem, talvez. Essa é aquela pergunta. A velocidade e a excelência na prestação de serviços está em você poder atender o seu cliente e em vender o imóvel dele pelo melhor preço num curto espaço de tempo. E isso, quando a gente traz a parceria, é um ganha-ganha. Ganha a imobiliária, o corretor que está vendendo, ganha o proprietário que está alugando ou vendendo seu imóvel, ganha o corretor que está atendendo interessado e a imobiliária que está atendendo interessado. Ganha o mercado imobiliário, porque você tem mais liquidez e você evita que o imóvel fique velho e você tem que queimar lá na frente. Sabe o que acontece? A gente falou outro dia que existe o corretor alegrador de proprietário. Esse cara que não souber dar o choque de realidade no proprietário, mesmo que a médio e longo prazo, esse cara não traz o proprietário para ele. Com certeza. Porque você tem que trabalhar, parcerias é assim. Você fez uma boa captação, você assinou uma gestão imobiliária, você conseguiu mostrar o valor agregado para o proprietário que vender num preço interessante num curto espaço de tempo, é capaz através de parcerias. É simples isso. Então você entregou uma prestação de serviços e a parceria colabora muito. Por outro lado, o corretor parceiro, quando houver, porque o corretor captador da gestão pode fazer a venda. Pode. Né? Então, quando houver a parcerias, o outro lado já sabe que tem um imóvel saudável para vender. Ele já sabe que o profissional ou a imobiliária que fez aquela gestão, puta, esse cara é bom. Esse cara, ele convence o proprietário, ele enquadra o preço para vender rápido. Então eu vou pegar esse produto que é bom. O produto tem liquidez, está tem pronto liquidez, para ser vendido. pronto. Ele não teve esse trabalho, que isso é trabalhoso. Você tem que ter experiência, você tem que ter argumento. E é caro. E é caro. E é caro, exatamente. Ele é caro. Por isso que ele tem que ser um trabalho feito com contrato assinado. Para que não seja um desperdício de investimento. Porque ele é caro. Então ele recebe um produto que já está enquadrado, com preço bom, bem marketeado, porque você tem que defender a tese do imóvel. E isso já vai pronto para o corretor parceiro. Ele anuncia onde ele quiser, ele mexe na carteira dele, ele já tem aquele formato, a bola pronta para rolar. E o comprador vai e só precisa chutar. E é interessante isso, né? Porque aqui você quer proteger, ocultar seu estoque. As imobiliárias colocam aquele logotipo horroroso em cima da fotografia no anúncio. E a gente vê... Não precisa disso. Felizmente eu vejo alguns casos, ainda pouquinhos, mas alguns casos onde uma imobiliária que tem gestão do seu estoque,
ela manda toda a informação, inclusive as fotografias em alta qualidade, sem logotipo, para outros corretores imobiliários, para eles enviarem para os seus clientes. Vai o que é pronto, óbvio. Vai pronto, exato. A coisa vai maturada, ajustada, enquadrada, o material pronto. Isso, quando você me pergunta por que muita gente não faz assim, é que eu falei, o loading vai ficar carregando, pô, você está atrasado, você está defasado, você não veio para a realidade, você está perdendo dinheiro. Não é nem aquela frase, ganhar pouco do muito que muito do nada, muito pelo contrário, é você respeitar o que cada um faz. Você ser Cada um é bom. transparente, ético, idôneo. Você fez uma excelente captação, então eu tenho mecanismos para oferecer esse imóvel para outras pessoas. Não quer fazer a parceria? Faça uma captação bem feita. Não seja um alegrador de proprietário. Não fale o que o proprietário quer ouvir. Não contamine um prédio. Saiba onde é o elevador na hora de atender o cliente. Eu tive uma experiência muito boa de poder participar de vários eventos e fazer visitas técnicas para imobiliárias fora do Brasil. E uma coisa que me chamou muita atenção numa dessas imobiliárias é que eu perguntei, quanto que vocês cobram de comissão aqui? E a resposta na lata foi 3%. Mas por que 3%? Ah, porque ou eu sou a imobiliária captadora e Perfeito. alguém está vendendo meu imóvel, ou eu sou a imobiliária que tem o cliente, faz a gestão desse interessado e estou vendendo o imóvel de outra. Mas é sempre assim. O dono da imobiliária respondeu, a gente faz um negócio por ano que a gente está atendendo os dois lados. Olha. Mas todos os outros negócios são feitos em parcerias. É o caminho. Na verdade, esse é o melhor modelo de negócio e só não faz quem é zoião. 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 O cara que é zoião, o cara que quer pagar o porteiro, é o cara que quer inflacionar o prédio, é o cara que ele não trabalha para prestar um serviço pro vendedor. Esse é um cara que só está pensando no 6% e esse cara vai fazer um negócio por ano ou dois, no máximo, podendo fazer 10, 15, um negócio por mês ou às vezes até mais, porque você entra num fluxo que é muito mais interessante e você acaba sendo mais respeitado no mercado imobiliário. Que Verdade. Isso é o grande diferencial. Você tem um grande conceito perante seus parceiros. Eu vou trazer uma outra vantagem da parceria. Então, a gente falou muito em outros episódios da necessidade de ter nicho, de ter especialização, etc. Isso é importante para ter conversão, para você ter o conhecimento do mercado, mas a parceria traz um fator interessante. Ela quebra essa especialidade, tanto em produto quanto em regionalismo. Porque, por exemplo, eu estou atuando em São Paulo, já atuei muito com comerciais, com alto padrão, etc. Mas por que eu não posso vender uma casa de praia na Bahia? Esse é o grande negócio. Eu acho que quando eu contato uma imobiliária na Bahia para vender uma casa, eu vou te falar por experiência própria. Eu busco saber o máximo de informação daquele projeto para oferecer para alguém. Então eu vou saber fazer uma prévia, despertar o interesse, mas quem vai arrematar é o especialista lá. Porque eu não tenho todas as informações. Eu não tenho a vivência, eu não tenho a ótica, eu não tenho experiência, eu não tenho o traquejo de uma determinada região. Às vezes é uma informação que o comprador ele ouve do outro lado e é o fator decisivo. Então, quando eu busco saber sobre empreendimentos em outros países, em outras cidades, em outros estados, é para eu criar um mínimo, porque eu já sei que aquilo vem num material extremamente bem elaborado, é um mínimo para ter uma conversa e não muito profunda. Porque vai chegar uma hora eu tenho que falar, eu tenho uma conexão com um especialista aqui, que acho que vai ser muito mais interessante para você. Eu entreguei um cara redondo, exato, eu entreguei um cara redondo. É louco, porque eu já vi muito corretor que o cara é especialista em vender casa ou apartamento, daí surge uma fazenda, um galpão industrial em outra cidade, 100, 200, 500 quilômetros de distância. O cara sai, gasta 1, 2 dias, gasta ônibus, carro, avião, etc., para tentar vender um negócio que ele nunca pisou na vida e não entende nada sobre aquele mercado. E isso é muito comum quando, às vezes, um imóvel é da Zona Leste, o profissional é da Zona Sul, ou da Zona Oeste, ou o imóvel é da Zona Sul, Zona Oeste, o cara é da Zona Norte. Eu recebo aqui no meu telefone, via Facebook, Instagram, Luiz, me liga que eu tenho imóvel para vender. Onde é? Tal lugar, eu falo, eu tenho um parceiro especialista aí pra você. Matou o assunto. Matou. Não, mas me liga pra eu te contar. Cara, eu vou fazer o melhor trabalho pra você te indicando a melhor pessoa.
matou o assunto ali, não tem mais o que fazer. Pronto, resolvido. Economizou teu tempo, economizou de todo mundo feliz. Eu vou mais longe nisso daí. Uma coisa que eu aprendi lá fora e já fiz várias vezes aqui, às vezes não é nem 50, às vezes não é nem um atendimento em parceria. Porque eu não quero continuar fazendo um relacionamento com o cliente que está comprando em outro estado ou outro país. Quer dizer, eu não entendo nada, só vou atrapalhar a negociação. Perfeito. Às vezes é uma indicação, que a gente fala do referral. Eu tô te passando, ó, fulano quer isso, e fulano, liga para aquela imobiliária, para aquele corretor, que ele é o especialista, ele é o foda naquele assunto ali. Cara, fala com ele e toca junto. Eu só vou saber que o negócio aconteceu lá na frente quando o parceiro falar, cara, vendi, fechei o negócio e tô aqui X% por causa disso. E o melhor, porque a gente ganha muito por isso. Sabe por quê? Porque a gente ganha o suficiente pela quantidade de informação que a gente sabe. Perfeito. A gente ganha bem pra caramba. Seja R$500, ou seja 20 mil reais que eu ganhei no negócio desse daí, foi um telefonema ou um WhatsApp. Perfeito. Então, as pessoas não entenderam que um telefonema hoje, um guardanapo com nome e telefone, vale uma nota. Vale. E esse networking, essas conexões que a gente constrói ao longo da vida e da carreira profissional são essenciais. Porque eu preciso passar esse guardanapo para a pessoa que sabe utilizar. Perfeito. E, olha, eu vou dar uma aprofundada aqui num tema de parcerias, que eu acho que é bem interessante e que mudou bastante da nossa época, que são os coordenadores de parcerias das incorporadoras ou das houses, como assim querem chamar, ou gerentes de parcerias. Eu vejo que é uma das melhores posições hoje do mercado imobiliário, perdendo apenas para um bom captador de gestão. Aí tem um viés nisso, né? Aí tem um viés. Bem, mas eu concordo. Eu acho que a coordenação é excelente e o trabalho se profissionalizou. No passado era só mandar e-mail com PDF horroroso, etc. Hoje, o coordenador ele tem um papel de construir sua carteira de corretores e de imobiliárias e fazer relacionamento. Então, tem churrasco, tem café da manhã, tem meeting do produto, tem visita. Tem gente que tem van que vai na imobiliária e pega um monte de corretor e leva até o stand para conhecer o produto. Quer dizer, é um nível muito diferente do que a gente via há pouquinho tempo atrás. Não, e o pior é o seguinte, eu tenho me deparado com algumas situações que eu sou obrigado a falar aqui, e eu acho que a gente ainda tem que trazer esses coordenadores de parcerias aqui para um debate. Vamos trazer alguns. Hoje estamos selecionando alguns. Cara, liga para as pessoas. Para de achar que sua vida é receber o WhatsApp com pessoa tendo cliente. Para de achar isso. Entenda, você é o responsável por colocar o produto numa determinada região. Como é que você só pode ser um profissional passivo? Principalmente aquele coordenador de uma incorporadora que faz um lançamento em cada região. Não é aquela que faz toda hora na mesma região e tem o domínio. O cara fez um na Zona Norte, depois fez um no Centro, depois fez um na Zona Oeste. Ele não conhece ninguém, então ele tem que posicionar o produto dele, a incorporadora, e conhecer imobiliários e corretores da região. Ele não faz a visita na imobiliária. Ele não vai lá e bom dia, Imobiliária X, eu sou o Luiz, coordenador ou gerente de parcerias da incorporadora tal. Esse cara não faz. Tem que entender o seguinte, a venda com a imobiliária, ela é tanto quanto o relacionamento da imobiliária com o vendedor, com o proprietário do imóvel. Mas sabe que isso é um problema generalizado. Eu trabalhei muito com imóveis comerciais e corporativos, durante alguns anos só com isso daí. E é um mercado onde tem proprietários grandes, fundos, com dezenas ou centenas de imóveis. Das dezenas de empresas proprietárias, só tinha uma delas que tinha um coordenador que ia todo mês na minha imobiliária. Muita gente eu nunca conheci pessoalmente, ficava só mandando e-mail, só mandando WhatsApp. Era loucura. Eu, que era imobiliário e corretor, tinha que ir atrás do coordenador. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. E aí você pensa, uma empresa de vendas, ela não tem um único coordenador, ela tem alguns. E aí esses coordenadores têm que ir atrás de imobiliárias e corretores para trazerem a venda, senão ele também não ganha. Qual que é o trabalho que hoje a grande maioria não faz e deveria fazer? Que é visitar as empresas. Grupos de WhatsApp, que aqui você sabe, tem um monte, chega a ter milhares de corretores em vários grupos.
Cara, não se vende em larga escala você mandando mensagem em grupo de WhatsApp do que você está lançando ou do seu estoque. Não funciona. E acho que tem que fazer, você tem que ir na empresa e você tem que trazer o corretor e a imobiliária até seu stand, até o escritório da incorporadora, mostrar um pouco da história, da brinde, da caneca, da canetinha. Ele precisa lembrar de você sempre e ele precisa ter um acesso muito fácil ao coordenador. Eu vejo que tem alguns, cara, que eu daria vários exemplos aqui e nomenclatura, que eu sei que é um cara que se você ligar ele atende. Qualquer horário. Qualquer horário. Qualquer horário. Ele atende, porque ele tem que te vender o produto. Outra coisa, esse é um cara que o segredo dele estar na ativa ou ele ser desejado pelos corretores é porque ele passou segurança. Ele tem as informações, ele tem um esclarecimento. Ele é um professor dos produtos de uma determinada incorporadora. E eu não vejo quase ninguém fazendo isso. Então eu fico pensando, porra, esses caras se acomodam porque ganham uma ou outra venda, uma taxa de 0,5, 0,8, em cima de 2, 3, ficando numa posição confortável. Só que hoje, todas as incorporadoras têm problema de estoque alto. Todas. O número de remanescentes, e remanescentes alguns até velhos, tá elevadíssimo. Custo de condomínio, IPTU, as ações da empresa que não prosperam por causa disso. E você tem ali as pessoas como gato gordo. Chamado gato gordo. Eu sei, eu conheço bem a gíria. Então, eu vejo que a parceria nesse sentido, você tem que chegar na imobiliária, você tem que levantar a tese do imóvel que você está vendendo, você tem que conversar com os corretores para mostrar os diferenciais do empreendimento. Corretor de imobiliária, ele é motivado à informação. Se você der boas informações, automaticamente ele começa a lembrar de potenciais clientes. Corretor que não tem investidor na carteira, entrega o Cresce e volta para casa. Todos têm. E se não tem, entrega o Cresce e volta para casa. Então você tem que saber trabalhar isso. Então é um trabalho de comunicação e poucos sabem fazer isso. Então o tema parcerias aqui de hoje, falando um pouco dessa parte de incorporadora, é porque, meus amigos coordenadores de parcerias, a sua incorporadora ela tem um estoque imenso. Você já ofereceu um plano de negócios para ela? Você já mostrou o que se pode fazer para isso? E nem tudo é dar desconto. Nem tudo é promoção. Está faltando valor agregado. É o bairro. É a compra do terreno que foi bem estruturada. É você poder pegar os pontos positivos do projeto, da região. Pô, assiste o nosso episódio de estúdio aqui e ainda tem estúdio para vender no mercado. Aquele episódio que a gente fez sobre estúdio, hoje as pessoas usam para divulgar os trechos do episódio, bota ali a metragem do estúdio, o endereço e manda para cliente. Alguns tiveram milhares de compartilhamentos. Milhares de compartilhamentos. Então, aproveita essa onda. A gente vai trazer você para cá, mas a gente vai trazer você que quer aprender. Quem já sabe, a gente vai trazer como referência. Mas você que não sabe, traz para aprender. Porque assim, quando a gente busca ter um ensinamento, a gente busca ter um aprendizado, a gente consegue transformar a vida. E às vezes são pequenas dicas e pequenos ajustes. São ajustes. São pequenos ajustes, né? Então, o tema parcerias hoje aqui, ele é porque o estoque das incorporadoras está enorme. 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 E é um grande problema. Então, eu venho aqui trazer esse tema para a gente poder dar uma chacoalhada nisso. Mas eu vou. Agora, a gente se chacoalhou isso. Eu vou fugir um pouquinho do lançamento, porque você falou uma palavra que tá aqui bombando na minha cabeça. Segurança, confiança. Quando a gente olha o mercado de terceiros, que também tem um estoque bastante grande em várias cidades do país, por que não fazer parceria? Okay? E eu sei que a primeira coisa é essa desconfiança, né? Já vi esse caso, eu lembro lá atrás, quando a gente fundou a rede Secov, que era uma rede para fazer parcerias, e tinham alguns casos de uma imobiliária em frente da outra, ok? Na mesma quadra, uma olhava, não, ele é meu inimigo, ele é meu concorrente, eu não vou falar com ele. E depois eles aprenderam, não, cara, ele é meu parceiro, eu vou colaborar com ele e juntos vamos tentar fazer mais negócios. Mas teve que construir essa confiança e passar um pouco de segurança para as duas partes. E como a gente faz isso nos casos onde não tem uma rede, não tem um grupo, uma entidade atuando?
Guilherme, o loading aqui, ele é simples até para a resposta, é relacionamento. Não tem outra forma. Eu só consigo fazer negócios profundos com quem eu tenho relacionamento. Não tem como ser diferente. E para começar isso, pode ser cara de pau, né? Você pode entrar lá na imobiliária e descobrir quem que é o teu concorrente. Falar, concorrente, somos parceiros. Quantas vezes eu fiz isso? Tem uma imobiliária em Moema, a Imóveis Pro, Dudu, um amigão meu. Cara, foi muito legal, porque a gente vendeu bastante unidade ali em Moema. Meu, eu ia lá jogar ping-pong. Ia lá, jogava ping-pong, recebia o pessoal da imobiliária. Pra você ter ideia, eles mandavam um cliente direto me procurar. Eu já fiz isso nos dois sentidos, já recebi e já enviei. Entendeu? E até por regra da empresa nem podia. Mas, cara, foi um relacionamento que se criou e falava, meu, joga na mão do Luizinho, o Luizinho arremata lá. Era assim. E aquilo foi um puta case de sucesso, além de outros, né, de outras empresas também. Que é isso, é relacionamento. Eu ligava pro corretor, que não foi, inclusive, tem casos, ligava pro corretor e falava, ó, dinheiro tá indo pra sua conta. Que venda é essa? Esquece, é uma venda. Aí depois você explica como é que aconteceu e tal. Mas o cliente ia direto, fechava a venda, pagava, assim. O relacionamento, ele proporciona isso. E eu tenho certeza que pro resto da vida, ele, ou a imobiliária, o corretor, tem portas abertas comigo e vice-versa. Isso são parcerias. Ele ganhou bem, a outra empresa ganhou bem, eu ganhei bem, o cliente ficou super feliz porque foi muito bem atendido. Então, essa questão de parcerias, eu acho que ela é o segredo hoje do mercado imobiliário. É você ser o parceiro de alguém, ser o parceiro da imobiliária, ser o parceiro do corretor, ser o parceiro do comprador, ser o parceiro do vendedor. Você tem que ser parceiro de todo mundo, porque você é um articulador de venda. É um facilitador. É um facilitador. E tem que fazer bem feito. Eu concordo totalmente com isso daí, e eu acho que isso vai multiplicar em muitas vezes o resultado de uma imobiliária ou de um corretor. Quando ele está se abrindo para parcerias, depois novos produtos, novas regiões, ele ganhou a coisa mais difícil do planeta, tempo. O nosso tempo é escasso, o nosso tempo... A gente tem as 24 horas e a gente não trabalha 24 horas, tem que dormir, tem que comer, tem que fazer outras coisas. E quando a gente consegue ter uma parceria sólida, que a gente pode mandar, dar um telefonema, mandar um WhatsApp, olha, esse é o cliente que está buscando na tua região, e obviamente você não simplesmente enviou um e-mail assim, você falou com o cliente, se apresentou quem vai atender do outro lado, etc., você vai ganhar dinheiro. O dinheiro vai pingar na tua conta com 1, 2, 10 minutos que você investiu naquele negócio e não semanas ou meses atendendo esse cliente. Porque assim, você tem no caso dos lançamentos, você tem que ter uma figura, um profissional, seja ele um coordenador, ele tem que ser um cara que ele arremata. Precisa ser um fechador, um arrematador. Ele tem que ser um arrematador. Eu matava o cliente na maquete. Na própria maquete, eu já falava em condição de pagamento. Era difícil eu sentar na mesa. Eu acho que eu só sentava na mesa para ele escrever a ficha de cadastro. Porque daí você passava o bastão. Aí eu passava o bastão assim, aí sentava na mesa, aí ele preenche. Porque até condição de pagamento eu fazia em pé. Porque se eu tivesse que mexer na parcela, eu já mostrava para a pessoa que não é esse lado que ela vai comprar, é esse aqui. Então fazia um mix de coisas que era difícil a pessoa sair dali sem uma definição do que ela queria, né? E poucas pessoas sabem fazer isso hoje no mercado imobiliário. E eu não acho, e isso tem que ter o corretor que entende que ele tem um trabalho até um certo ponto e que depois ele tem que passar o bastão caso ele não saiba fazer, ele também vai dar certo, porque ele é parte de uma engrenagem. E o corretor tem muita dificuldade. Muitos corretores querem atender a jornada inteira, desde o lead que entrou até o pós-venda. É muito difícil. O pós-venda, então, pelo amor de Deus, o pós-venda tem casos que você quer matar alguém, porque o pós-venda é complicado, você depende de enviar e-mail para um departamento que vai para o outro, que depende de outro, que depende de outro. Enfim, eu acho que aí nessa hora você tem que ter muito jogo de cintura e é saudável você incluir uma terceira pessoa no circuito para abrandar, amenizar. Tira o estresse. Se tudo der errado e aquele negócio abrir, você tem um bom relacionamento com o teu cliente e pode vender outro imóvel.
Eu tava aqui falando de termo parcerias, mas tem uma pulga aqui atrás da orelha que eu acho que é legal a gente falar e debater aqui, já que é corretor na fogueira, e é sempre legal o tema polêmico. E essas empresas que querem pagar comissão diferenciada para pessoa jurídica e pessoa física? E, além de diferenciar a pessoa física da pessoa jurídica, tem que ser pessoa jurídica, porta aberta, com uma determinada quantidade de corretores para pagar uma taxa mais alta. Na minha visão, isso é uma estupidez. Não tem razão nenhuma. E porta aberta, cada vez mais a gente vê as imobiliárias ficando digitais, indo para um escritório, diminuindo o custo operacional. O que vale é a performance, a quantidade de negócios fechados e não se eu tenho uma lojinha onde você pode parar o carro na frente e entrar na minha imobiliária. É ridículo. É ridículo. Você mensurar. Na verdade, você está desinstitualizando o Cresce. Então você tem que tirar Cresce pessoa jurídica porta aberta, Cresce pessoa jurídica coworking, ou Cresce jurídico imobiliária digital e Cresce jurídico 10 corretores. Só complica, né? Só aumenta a operação e, ao invés de fazer mais negócio, você está preocupado com burocracia. E você trouxe performance. Agora eu lembrei uma coisa que tem a ver com parceria. Um mercado que pouca gente conhece é que nos edifícios legais, que nem esse que a gente está, que são edifícios corporativos, eles são vendidos para grandes fundos e depois essas lajes e as lojas e os conjuntos precisam ser locados. E muitas vezes se institui uma imobiliária que ela, além de tentar fazer as locações corporativas, ela tem um papel de ser coordenadora de locação. Esse papel de coordenadora de locação, ela, na teoria, deveria falar com todas as imobiliárias e corretores e falar, olha, cara, vem cá, que se você alugar, o primeiro aluguel é teu, porque quem está me pagando aqui é o proprietário que vai dar um fizinho para você alugar. O ADM. Exato. Ou a administração, ou ela recebe uma taxa de coordenadora de locação, mas não compromete a comissão da imobiliária e do corretor. Legal. Cara, tantos anos no mercado imobiliário e eu nunca vi essas empresas chegarem de fato nas imobiliárias e nos corretores e oferecerem ativamente esse produto. Por que será isso? Olha, eu vou te falar que eu não conhecia o coordenador de locação, não sabia. Ele existe. Que bacana isso. Pô, isso aí eu acho que tem que colocar para rodar e talvez seja papel desse coordenador rodar as imobiliárias, já que ele ganha para isso. Com certeza, ele ganha para isso. E deveria prestar contas, né? Fiz meeting em tal imobiliária, falei com o corretor, trouxe vários corretores aqui nesse empreendimento. A gente vê isso, por exemplo, naqueles reality shows americanos, que quando alguém capta uma exclusividade e vai fazer sua gestão, um dos primeiros trabalhos é fazer um open house para os corretores, antes de levar ao público. Porque quem trouxe esse imóvel sabe que tem que mostrar para as imobiliárias e corretores, porque o cliente está na mão deles. Com certeza, está na carteira deles. É só você fazer uma conexão e uma ponte. É aquela pergunta, por que não tem? Eu falei, bom, não sei. Porque é o óbvio. Às vezes tem que ser gênio para se fazer o óbvio. E é o que eu falo, os poucos profissionais imobiliários que fazem isso, você vê, estão se destacando, estão na frente. Eu brinco que é um videogame, né? Você tem duas possibilidades desse videogame. Você pode ser aquele louco kamikaze que sai com um fuzil automático na mão, você contra todos, ou você pode jogar em equipe. É verdade, eu acho que essa coisa de carreira solo, muito solo, eu acho que talvez seja a falta de adaptação de uma tendência de mercado onde você pode prosperar muito mais. Tem que ser respeitado o trabalho do carreira solo. Ele pode ser autônomo, mas individual, mas não precisa ser o solo, ele contra todo mundo. Só que ele, para estar vivo no game, solo contra time, esse cara, muitas vezes, ele não é um cara que joga transparente. Pois é, o problema da ética, passa a perna em todo mundo. E a gente conhece, não podemos falar aqui, casos assim. Então, e a gente tem que saber lidar e driblar. Aquela história, né? Por exemplo, não é todo proprietário que eu pego gestão. Lógico. Eu caminho para pegar gestão aonde ele se enquadra na metodologia que eu tenho para oferecer. Tá. Senão só vai te dar dor de cabeça. Só vai dar dor de cabeça, exatamente. Então, tem coisas que eu acho que você só tem que colocar para sua carteira aquilo que você consegue dar resultado. E eu acho que na outra ponta também, no atendimento, às vezes aparece algo buscando um imóvel que não existe, que é irreal, etc. Você tem que falar não.
Aliás, o não te posiciona mais do que muito sim, né? Exatamente. Escolha os clientes com quem você queira trabalhar. E, tendo esse bom cliente, faça parcerias. Exatamente. Parcerias imobiliárias eu acho que é o grande segredo, é a tendência. Eu acho que as próprias imobiliárias digitais trabalham nesse segmento também. Tudo é parceria, tá? Mas eu acho que você tem que buscar, além das próprias parcerias, posicionar o seu posicionamento, ele tem que ser muito amplo, no sentido de deixar muito claro, eu trabalho com todas as pessoas. Concordo integralmente com você. Você tem que trabalhar com todo mundo, você tem que estar aberto por isso, você tem que ser proativo. E eu vejo isso funcionar muito bem num cenário que felizmente está crescendo no Brasil, que são ou algumas redes imobiliárias ou redes de franquias imobiliárias, Boa. onde existe uma quantidade gigantesca de negócios ocorrendo intra-redes. Então eles acabam trabalhando com uma exclusividade ou até uma pseudo-exclusividade. O primeiro que publicou não precisa nem ser exclusivo, ele tem autorização, mas dentro daquele grupo vale o primeiro que publicou aquele imóvel. Confiança plena, sistema unificado, você vê todos os imóveis, você vê todos os interessados e sai muito negócio em parceria. Eu acho que aqui dá espaço para a gente fazer uma seguinte colocação. Vale mais a pena. Hoje você tem muita tecnologia a nosso favor. A favor do mercado imobiliário em geral. Toda essa tecnologia, a metodologia que está em mais ascensão. Você abrir ou buscar uma franquia, ou você já saber como caminhar na questão de parcerias e não precisar cair em franquias imobiliárias. Porque eu vejo como a franquia imobiliária, ela tem o intranet dela. Né? Ela faz os negócios internos e tudo mais. Mas será que ela abre para o mercado mesmo querer vender? Ou ela faz questão que a bandeira dela é que traga o comprador? Eu acho que é de novo aquela palavra tradicional, depende. Eu acho que às vezes vale muito a pena. Sem dúvida, intragrupo existe muito negócio, mas eu sinto isso, que às vezes eles estão muito fechados no clubinho deles e não estão olhando parceiros externos, ok? Então, se você que é um franqueador ou um franqueado, olha para quem está fora, por favor, amplie o seu leque, você também vai ganhar mais dinheiro. E eu acho que ele até sabe disso, porque a própria metodologia é de capilaridade. E o segredo para você pegar essa gestão, para você ser o detentor, né, da parceria imobiliária, você tem que deixar muito claro essa capilaridade para o proprietário. Eu ainda não sei até que ponto a bandeira pesa. Eu acho que a bandeira pesa para fazer captação. O cara diz, eu sou a maior imobiliária, e eu acho que tem um efeito de rede. O efeito de rede é muito positivo, principalmente quando a gente está olhando marketing digital. Porque esses produtos estão num portal daquele grupo, com uma quantidade muito grande de imóveis, e isso acaba trazendo um tráfego muito grande na internet. Então, eu acho que tem vários pontos positivos. E o que a gente sabe que funciona, nos casos onde isso existe, a bandeira pode trazer qualificação, pode trazer treinamento, e aí sim melhorar o nível daqueles profissionais. Mas tem bandeira que tem zero treinamento. O zero treinamento e a bandeira que tem treinamento, eu penso o seguinte, se eu tenho uma bandeira muito forte, eu não preciso me esforçar muito para fazer uma precificação que vai dar velocidade. Aí volta no problema da ética. Porque, de uma certa forma, né, você fazer uma coleção de gestões te dá um domínio sobre uma determinada região. E você sabe o que vai vender e o que não vai vender. Sem dúvida. Você sabe o que vai vender, vai vender. Então, eu acho que esse debate, ele é muito louco, né? Porque você realmente bota uma imobiliária na fogueira e brincando, porque você cria argumentos aqui. Pô, se eu tenho uma bandeira... Aí você tem outro lado. Se eu tenho uma bandeira não tão forte, será que para me posicionar no mercado, eu tenho que aceitar um pouco mais que o proprietário fala? Para dar uma alegrada nele, para eu poder fazer um determinado volume?
Aí você tá caindo na armadilha, né? Você tá construindo o teu próprio cemitério ali, captando imóveis não adequados, que você vai ter um problema lá na frente. Então deixamos aqui uma interrogação. Porque é uma possibilidade. Eu preciso ganhar campo, eu preciso pegar esse cara, eu preciso me posicionar, eu preciso pegar uma gestão nesse prédio. Então será que, como é que eu trabalho nisso? Sabe por quê, Guilherme? Porque chega uma hora, você tem que escolher para quem você quer fazer o trabalho de venda. É o cara que vai ser difícil de negociar, é o cara que vai ser chato, é o cara que vai te dar trabalho. Mas não no sentido do trabalho, pô, você tá ali para trabalhar, mas assim, de querer o máximo pelo mínimo. E você tem aqueles que têm um pouco mais de realidade. Eu acho que esses caras que você tem um pouco mais de realidade, é o cara que vai dar resultado e vai pagar suas contas. Eu acho que sim, no fundo, a sua conta só vai ser paga se você tiver resultado, né? Porque você trouxe o exemplo antes de aquele corretor que vende um imóvel por ano, talvez seja grande parte dos corretores, não vai pagar a conta. Então você precisa ter resultado. E eu acho que você pode sim ter posicionamentos diferentes. Eu vou trabalhar com imóveis mais complicados, mais difíceis de serem vendidos ou de serem alugados, mas até nisso a parceria ajuda. Porque o teu parceiro vai dar mais capilaridade na divulgação, o seu parceiro ele vai inclusive te dar o feedback. Olha, na minha visão, esse imóvel que você está trabalhando ou esse cliente que você está atendendo não vai dar certo. Conversa com ele. Posso junto com você conversar com ele? Olha, eu acho interessante na parceria você ter o gestor acompanhando as visitas de um parceiro. Por quê? Eu uso isso como argumento, tá? Eu quero que o seu imóvel seja visitado como único no prédio. Eu não quero que o corretor ele pare no terceiro andar, no quinto, no sétimo, no oitavo. Eu quero que ele vá até o 10º, vá para o térreo e vá embora. Seja o tiro certeiro. Eu acho que você tem que, né, em grossas palavras, dizendo isso, porque você tem que priorizar aquilo que você tem na mão. E você não pode criar concorrência entre um cliente e outro dentro do mesmo prédio. É complicado. Que, aliás, essa transparência eu dou para o proprietário, porque na hora de precificar 4 mãos, eu digo, você é isso, é X reais, acima de você tá tendo um X menos 1. É isso aí. Ele tem que saber a realidade. Então eu tenho que construir em 4 mãos, na realidade, por quê? Na hora que eu levar o cliente lá, ele tem que ver que ali é a melhor oportunidade, porque de alguma forma ele vai saber que existe um outro X menos 1. Então essa construção de valores, ela é 4 mãos para impedir que o cara vá para outra unidade. Então essa é a precificação. E aí é que entra o meu receio. Porque muitas vezes quando você tem a bandeira forte também, ou as bandeiras hoje, virou uma metodologia, você pegar uma gestão de um vizinho que é X mais 2, ele pode virar referência do prédio inteiro. Pode. E contamina. E aí aquela sensação de mau negócio do cara que está precificado num preço justo, com uma margem ainda de negociação, ele tem a sensação que está fazendo um péssimo negócio. Sim. Concordo. A gente tem que conhecer o mercado, tem que construir junto, tem que saber e tem que ser o mais transparente possível. Você falou da visita, cara. Eu vou voltar um pouquinho na visita aqui. Última pergunta, eu acho, talvez, aqui, o último comentário para a gente fazer. Existem cenários diferentes. Normalmente, quando você começa a construir uma parceria, você está atendendo o cliente, você vai fazer uma visita, está o corretor captador, o corretor que faz a gestão daquele imóvel. Muitas vezes, com o tempo, a confiança fica tão grande que ele fala, vai lá, te dá toda a informação, toda a liberdade e você toca até essa visita. Mas eu gosto de ter o outro lado, o outro corretor, porque é alguém que conhece aquele imóvel, é especialista, pode falar alguma coisa. Mas esse posicionamento do corretor que está lá, às vezes é perigoso. O ideal seria ele estar recebendo, ele estar atendendo, ele estar preparando antes o imóvel, tirando dúvidas. Mas a gente viu parceiro que fala demais, ou que fala besteira, ou que quer desviar o cliente. Isso não pode acontecer porque você destrói aquele relacionamento. Puta, isso que você tá falando, meu, é uma bola de boliche dando strike, porque é delicado pra caramba esse momento. Porque você tem que ter o parceiro que tá trazendo o cliente, esse cara tá de olho na comissão dele, que pode ser no seu imóvel ou não,
provavelmente você é uma opção. Você tem que ter o jogo de cintura de defender a tese do seu imóvel da gestão. Não pode ir muito ferrando o trabalho dele com outros imóveis. Você tem que ter ali um jogo de cintura que, de novo, não é qualquer pessoa que tem. Não, são poucos. Tem aquele que chega o cliente e você dá o cartão, olha, esse é meu cartão. Imagina, não pode. É situação extremamente delicada. E, por outro lado, que eu acho que vale na gestão, quando você capilariza o imóvel com essas pessoas, é deixar a sua metodologia clara, que assim, eu domino o prédio que eu tenho gestão, eu domino o bairro que eu tenho gestão, eu vou fazer de tudo para o seu cliente ficar com o meu apartamento. Então, quando trouxer, eu tenho que ter essa clareza com o profissional nesse sentido, e eu até prefiro que ele fale o mínimo possível, porque provavelmente ele não domina o condomínio. Sim. Mas tem que ser um combinado. Tem que ser um combinado. E quanto mais visitas você fizer com aquele parceiro, mais os dois vão se conhecer e mais simples, mais fluido vai ser esse atendimento. Perfeito. Então é um jogo, ele é muito transparente desde o início. Porque cada um vai estar olhando o seu lado, mas no final, se ele está levando um cliente para a sua gestão, ele está disposto a fechar com você. Maravilha. Luiz, acho que a gente está estourando o tempo aqui. Super obrigado. Eu vou dar um recado final. Gente, você quer ganhar dinheiro no mercado imobiliário? Algo essencial é faça parceria. Construa relacionamento com colegas, que nem eu tenho aqui com o Luiz. Faça negócios com outras imobiliárias, com outros corretores. Galera, recado final também. Esses episódios, eles têm o intuito de trazer esclarecimento de mercado imobiliário. A gente traz dores, a gente ouve sugestão. A gente aqui, eu acho que somando os dois, tem algumas décadas aqui, eu e o Guilherme, de mercado imobiliário. O Guilherme tem um vasto conhecimento na área tecnológica também. Assiste, manda mensagem, manda mensagem. Olha, como é que tá isso aqui? Guilherme participa de várias startups, vários eventos de startups, coisa está revolucionando o mercado. Não deixa de assistir, de contatar principalmente. E a gente ainda está aqui estruturando para poder fazer com uma galera aqui presente também e a gente poder fazer disso daqui uma grande ferramenta para o mercado imobiliário, para que a gente possa ter transparência, atender quem compra, atender quem vende, atender quem intermedia, enfim, porque no final das contas, meu querido, o que a gente precisa é isso aqui, ó, é pagar o boleto, alguém vai pagar uma conta justa e alguém vai vender um imóvel por valor justo. Não tem essa, apesar de que um dia, né, foi muito legal aqui, sem estender muito, eu falei aqui assim, é melhor a gente ter um fio horroroso que um horror sem fim, não é isso? Isso aí. Assiste esse episódio, se não me engano é o 4 ou 3 no canal do YouTube. Tem muita dica legal lá pra vocês. Um abraço. Valeu, gente.